Milionário volta de viagem mais cedo do que o planejado e, ao abrir a porta de sua tranquila residência, depara-se com uma cena inimaginável. A babá dormindo no chão, junto de sua filha. O que ele decide fazer em seguida é tão surpreendente que o deixará sem palavras. Otávio Monteiros nunca voltava para casa sem avisar. Sua vida era tão precisamente planejada quanto um código de computador. Cada hora, cada reunião, cada movimento tinha seu propósito e lugar no algoritmo do sucesso. Mas naquela noite de novembro, quando seu jato particular pousou no aeroporto de Guarulhos 3 dias antes do previsto, algo dentro dele desejava espontaneidade. As negociações em Singapura haviam terminado melhor do que ele esperava. O contrato para o desenvolvimento de inteligência artificial para bancos asiáticos estava assinado, e sua empresa ganhava uma vantagem sobre a concorrência pelos próximos 5 anos. Ele deveria ter comemorado, ficado em um hotel, organizado um jantar de negócios. Em vez disso, após 20 horas de voo, a única coisa que queria era ver sua filha de 6 anos. A chave girou silenciosamente na fechadura. Otávio entrou no hall de sua mansão em Alphaville, onde reinava um silêncio incomum. Geralmente, a essa hora, Dona Cleide, a empregada doméstica, assistia televisão na cozinha, e Isadora já estaria dormindo em seu quarto no andar de cima. Hoje o único som era o tic-tac do relógio antigo na sala de estar. Tirou o casaco e seguiu em direção à escada, pensando em como surpreenderia a filha com o chocolate favorito dela do Duty Free. No entanto, parou na entrada da sala de estar, como se atingido por uma parede invisível. A cena que se desenrolava à sua frente não se encaixava em seu mundo organizado. O piso de madeira, sempre brilhante e impecável, estava coberto de cobertores e almofadas. Lençóis pendiam das cadeiras, formando algo como uma tenda. Por toda parte havia lápis de cor, folhas com desenhos infantis, caixas de sapato transformadas em casinhas. No centro desse caos, sobre uma grande almofada, Isadora dormia. Seus cabelos claros estavam espalhados pelo travesseiro, e nos braços ela segurava um ursinho de pelúcia que Otávio havia lhe comprado no ano passado em Nova York. Ao lado dela, também adormecida, estava uma jovem mulher em uma blusa de moletom e jeans confortáveis. Uma de suas mãos repousava protetoramente sobre o ombro da criança. Essa deveria ser a nova babá. Laís, como ele se lembrava da ligação com a agência. Ele a havia contratado 1 mês antes de viajar, quando Dona Cleide adoeceu e precisou de uma licença mais longa. O primeiro impulso de Otávio foi familiar. Irritação. Em sua casa não deveria haver tal desordem. Cada objeto tinha seu lugar, cada espaço servia a um propósito específico. A sala de estar era para receber convidados de negócios, não para brincar de acampamento. Mas algo naquela cena fez com que as palavras de raiva ficassem presas em sua garganta. Isadora parecia tranquila, sua respiração era regular e profunda. Ele não se lembrava da última vez que a tinha visto tão relaxada. Geralmente ela dormia encolhida, com os braços tensos, como se mesmo no sono esperasse o próximo dia sem o pai. Ele deu um passo à frente e o piso de madeira rangeu sob seu pé. A jovem imediatamente abriu os olhos, grandes, castanhos, cheios de medo a princípio e depois de vergonha. Ela se levantou cuidadosamente, tentando não acordar Isadora. "Me desculpe", começou ela em um sussurro, sua voz tremendo levemente. "Eu não esperava. O que significa tudo isso?" perguntou Otávio, mas sua voz estava mais confusa do que zangada. Ele apontou para toda a estrutura de cobertores e almofadas. Laís olhou para ele e depois para a menina adormecida. Em seus olhos apareceu uma expressão que ele não conseguia interpretar, uma mistura de determinação e ternura. "É uma fortaleza", disse ela baixinho. "Um lugar seguro onde os pesadelos não podem entrar." Otávio franziu as sobrancelhas.
Pesadelos? A jovem assentiu e seu olhar se tornou sério. Isadora tem problemas para dormir. Tem medo de ficar sozinha no quarto. Ela disse que o papai nunca volta quando promete. Essas palavras o atingiram mais forte do que qualquer relatório de perdas financeiras. Ele ficou imóvel, olhando para sua filha dormindo naquela construção improvisada de fortaleza, e pela primeira vez em anos sentiu que seu mundo de variáveis perfeitamente controladas acabava de desmoronar. Laís Matos nunca se sentiu tão pequena como naquele momento, parada na sala de estar, que provavelmente custava mais do que o sítio de sua família em 10 anos. Otávio Monteiros a olhava com uma mistura de surpresa e algo que ela não conseguia decifrar. Talvez fosse preocupação ou talvez apenas a desorientação de um homem acostumado a controlar cada aspecto de sua vida. A senhora deveria arrumar tudo, disse ele finalmente, mas sua voz estava estranhamente desprovida de aspereza. E levar Isadora para o quarto dela? Não, respondeu ela em um sussurro, surpreendendo-se com sua própria firmeza. Me desculpe, mas não posso fazer isso. Otávio ergueu as sobrancelhas. Em seu mundo, ninguém lhe dizia não, especialmente não o pessoal contratado por ele. Isadora acorda em pânico quando dorme sozinha, explicou Laís, ajoelhando-se ao lado da menina e ajeitando seu cobertor. Nas 2 primeiras noites depois que o senhor viajou, ela não dormiu nada. Chorava dizendo que o papai esqueceu de voltar de novo. Otávio sentiu como se alguém estivesse apertando seu coração. Ele havia esquecido. Sim, da última vez, ele deveria ter voltado na terça, mas as negociações se estenderam e depois houve outro almoço importante. Eu faço faculdade de Psicologia do Desenvolvimento, continuou Laís, sua voz tornando-se mais firme quando falava sobre coisas que conhecia. Isadora apresenta sintomas de ansiedade e de separação. Ela precisa de uma sensação física de segurança. Essas fortalezas, ela apontou para a construção de cobertores, não são brincadeiras. São terapia. Terapia? Repetiu Otávio, sentindo-se de repente como um turista em um país estrangeiro onde não falava a língua. Todas as noites construímos juntos um abrigo seguro. Ela decide como deve ser. Eu só ajudo. Ela diz que na fortaleza nenhum monstro pode encontrá-la, porque ela está escondida. E os monstros... Ela o olhou significativamente. São tudo o que ela associa à solidão. Otávio sentou-se pesadamente em uma das poltronas, observando sua filha. Isadora se moveu ligeiramente em seu sono, e sua mão automaticamente alcançou o lugar onde Laís estava. A jovem imediatamente colocou a mão em seu ombro e a menina se acalmou. Há quanto tempo isso dura? Perguntou ele baixinho. Os problemas de sono? Segundo Dona Cleide, desde que ela fez 5 anos, mas se intensificaram nos últimos meses. Otávio engoliu em seco. Os últimos meses foram um período de viagens intensas, preparativos para o maior contrato na história da empresa. Ele estava tão absorto em construir um império que não notou sua filha construindo suas próprias muralhas defensivas. Por que ninguém me disse sobre isso? Perguntou ele, mas sabia a resposta. Dona Cleide havia mencionado algo sobre dificuldades para dormir, mas ele havia descartado como comportamento típico de crianças. Talvez porque o senhor raramente estava em casa por tempo suficiente para perceber, disse Laís, e então imediatamente corou. Me desculpe, eu não deveria... Não, a senhora tem razão. Otávio passou a mão pelos cabelos. O que mais eu deveria saber? Laís hesitou por um momento, como se estivesse avaliando quanta verdade poderia revelar a ele. Isadora é uma criança muito inteligente. Ela sabe que é a única família do senhor depois do divórcio com a mãe. Tem medo de que, se for problemática, como ela mesma diz, o senhor também possa não voltar. Problemática? A voz de Otávio falhou ligeiramente. Ela diz que a mãe foi embora porque as filhas atrapalham o trabalho, que os adultos têm coisas mais importantes do que as crianças.
O silêncio que se seguiu a essas palavras foi pesado como chumbo. Otávio olhou para Isadora, para seu rosto tranquilo, à luz da luminária, e pela primeira vez em muito tempo sentiu lágrimas virem aos seus olhos. "Por quanto tempo ela vai ficar?" perguntou ele finalmente. "Desculpe?" Laís não tinha certeza se tinha entendido corretamente. "Essa fortaleza? Por quanto tempo ela vai precisar dela?" Laís o olhou atentamente, como se tentasse avaliar se a pergunta era sincera. "Depende", respondeu ela com cautela. "Crianças precisam de tempo para acreditar que estão seguras. Às vezes, algumas semanas são suficientes, às vezes, mais." Otávio assentiu e se levantou da poltrona. "A senhora vai ficar para passar a noite?" perguntou. "Com ela? Se o senhor permitir." "Permito." Ele parou na porta e se virou. "Amanhã conversaremos sobre o que mais eu não sei." Laís assentiu, observando-o desaparecer pela porta. Ela ficou sozinha com Isadora, à luz das lâmpadas espalhadas por toda a fortaleza. A menina se moveu em seu sono e se aninhou mais perto do ursinho de pelúcia. "O papai voltou", sussurrou Laís, acariciando seus cabelos. Desta vez, ele realmente voltou. Na manhã seguinte, Otávio acordou mais cedo do que o normal. Durante anos, havia desenvolvido o hábito de acordar às 6, mas hoje o relógio marcava apenas 5:30. Ele ficou na cama, olhando para o teto e se perguntando se os eventos da noite anterior haviam sido um sonho. Então, ouviu vozes baixas vindas do andar de baixo. Desceu as escadas de roupão, algo que nunca havia feito antes. Sempre estava vestido, engomado, pronto para um dia cheio de reuniões. Mas hoje ele se sentia como se estivesse se movendo em sua própria casa, como um convidado. Na cozinha, encontrou Laís preparando o café da manhã e Isadora sentada na bancada da cozinha, desenhando em um caderno. A menina levantou os olhos quando ele entrou, e por um momento um brilho de hesitação passou por seus olhos. "Papai?" perguntou ela incerta. "Você está mesmo aqui?" Otávio sentiu seu coração se apertar. Ele se aproximou da filha e a beijou no topo da cabeça. "Estou, meu amor. Voltei mais cedo. Mas você vai ficar?" Isadora olhou para ele com aqueles grandes olhos azuis, tão parecidos com os dele. "Você vai de novo para o trabalho longe?" Otávio olhou para Laís, que discretamente se virou para o fogão, mas ele sentiu que ela estava ouvindo cada palavra. "Vou ficar por alguns dias", disse ele, e então acrescentou algo que o surpreendeu. "E depois vou te levar comigo para o escritório. Você gostaria de ver onde o papai trabalha?" Isadora pulou na cadeira. "Sério? Vou ver os computadores? Computadores, robôs, tudo!" Otávio sorriu, sentindo um estranho alívio ao ver seu entusiasmo. Laís se virou com um prato de ovos mexidos. "Isadora me contou sobre o seu trabalho", disse ela. "Ela é muito orgulhosa do pai inventor dela." "Inventor?" Otávio olhou para a filha com surpresa. "Laís disse que você cria cérebros artificiais para computadores", explicou Isadora seriamente. "Isso significa que você é como o Dr. Frankenstein, mas um bom." Otávio riu pela primeira vez em semanas. Laís também sorriu, e todo o seu rosto se iluminou com um sorriso caloroso e natural. "Essa é uma comparação muito criativa", disse Otávio. "E o que vocês estavam fazendo ontem antes da minha chegada?" "Estávamos construindo a fortaleza do castelo", respondeu Isadora com entusiasmo. "E Laís me contou sobre a rainha que tinha uma caixa mágica." "Uma caixa mágica?" Laís corou ligeiramente. "É parte de uma história que eu improviso. Sobre uma rainha que guarda em uma caixa todas as suas memórias mais bonitas para poder revisitá-las quando está triste. E eu também tenho uma caixa dessas." Isadora correu para a sala de estar e voltou com uma pequena caixa decorada, que Otávio reconheceu como um presente que lhe trouxera de Paris há 6 meses. "Quer ver o que eu tenho nela?" Otávio assentiu,
curioso para saber o que sua filha considerava digno de ser guardado. Isadora abriu a caixa e começou a tirar pequenos objetos. Uma pedrinha brilhante, uma pétala seca de dente de leão, uma pequena fotografia dos dois de suas férias no litoral no ano passado, um ingresso de circo e seu antigo cartão de visitas, já desfiado nas bordas. Tudo isso são meus tesouros, explicou Isadora, e este cartão de visitas é para eu lembrar como o papai é quando ele fica muito tempo fora de casa. Otávio sentiu como se alguém o tivesse atingido no estômago. Pegou o cartão de visitas nas mãos. Estava tão gasto que parecia que a criança o tocava frequentemente. Isadora, disse ele baixinho, você não precisa ter meu cartão de visitas para se lembrar de mim. Eu sou seu pai. Sempre serei seu pai. Não importa onde eu esteja. Mas às vezes você esquece de me ligar, respondeu ela honestamente. E às vezes você promete vir e não vem. Laís gentilmente colocou a mão no ombro de Isadora. Seu pai tem um trabalho muito importante, disse ela suavemente. Às vezes ele precisa tomar decisões difíceis, mas isso não significa que ele esquece de você. Laís tem razão, concordou Otávio, ajoelhando-se ao lado da filha. Mas sabe de uma coisa? Acho que às vezes me concentrei demais no trabalho. Talvez seja hora de mudar isso. Isadora olhou para ele com esperança. Isso significa que você vai ficar mais em casa? Isso significa que vou tentar ser um pai melhor, respondeu ele sinceramente. Depois do café da manhã, Laís começou a arrumar a sala de estar, desmanchando a fortaleza de cobertores. Otávio observava seus movimentos ágeis, a maneira como ela arrumava tudo com respeito, como se cada cobertor fizesse parte de um ritual importante. A senhora não precisa fazer isso imediatamente, disse ele. Isadora sabe que a fortaleza é só para a noite, respondeu Laís. Durante o dia, ela é uma princesa corajosa que não precisa se esconder. E como a senhora sabe tanto sobre crianças? Tem irmãos? Laís parou por um momento, segurando uma das almofadas nas mãos. Eu tinha uma irmã, disse ela baixinho. Era mais nova que eu. Também tinha medo do escuro. Havia algo em sua voz que fez Otávio não fazer mais perguntas. Em vez disso, ele a ajudou a dobrar os cobertores, perguntando-se quais segredos aquela jovem mulher guardava. Alguém que em uma única noite havia mudado sua perspectiva sobre sua própria paternidade. Nas 2 semanas seguintes, Otávio tentou cumprir sua promessa. Pela primeira vez em anos, ele começou a sair do escritório antes das 7 da noite, cancelava reuniões intermináveis e delegava tarefas que antes fazia pessoalmente. Sua assistente, Cássia, olhava para ele como se ele, de repente, tivesse começado a falar uma língua estrangeira. Está tudo bem, Sr. Monteiros? Perguntou ela em uma quinta-feira, quando ele cancelou a 3ª teleconferência do dia. Tudo perfeitamente bem, respondeu ele, colocando o laptop na bolsa. Apenas percebi que tenho uma filha que precisa de um pai. Cássia assentiu, mas havia preocupação em seus olhos. Em 8 anos trabalhando com Otávio, ela havia se acostumado com sua total dedicação à empresa. Essa mudança repentina parecia perturbadora. Em casa, ele encontrou Laís e Isadora sentadas à mesa da cozinha, debruçadas sobre um álbum de fotos. Isadora mostrava a babá fotos das férias que passaram juntos no litoral no ano passado. "Papai!" chamou ela ao vê-lo. "Contei para Laís sobre nosso castelo de areia." Otávio se aproximou e olhou para a foto. Ele se lembrava daquele dia. Foi um dos poucos momentos durante aquelas férias em que ele não verificou o celular. Por 3 horas, ele e Isadora construíram uma fortaleza elaborada na praia, e ela ria tão alto que outras famílias se viravam para eles. "Foi um lindo castelo", disse ele, sentando-se ao lado da filha. "Talvez no próximo ano construamos um ainda maior? Você promete?" Isadora olhou para ele com aquele olhar que ele havia aprendido a reconhecer.
cheio de esperança, mas também de medo de decepção. Prometo, respondeu ele, e então olhou para Laís. Talvez a senhora também possa ir conosco? Laís corou ligeiramente. É muito gentil da sua parte, mas minha família precisa de mim no verão para a colheita. Família? Perguntou Otávio, sentando-se à sua frente. Meus pais têm um sítio no interior de Minas Gerais, explicou Laís, fechando o álbum. Eles cultivam principalmente grãos e vegetais. No verão, toda a mão de obra é ouro. E a faculdade? Como a senhora concilia o sítio com os estudos em São Paulo? Laís hesitou, como se não tivesse certeza do quanto deveria revelar sobre si mesma. Eu faço faculdade à noite, disse ela finalmente, e trabalho para pagar as mensalidades, e também para ajudar meus pais. Havia algo em sua voz que fez Otávio não insistir no assunto. Isadora, no entanto, com a franqueza infantil, perguntou: E por que seus pais precisam de ajuda? Meu pai tem muito dinheiro. Isadora! Otávio repreendeu a filha, mas Laís apenas sorriu. Nem todo mundo tem a mesma sorte do seu pai, disse ela suavemente. Às vezes, mesmo muito trabalho duro não é suficiente. Naquela noite, quando Isadora já dormia em sua fortaleza, que agora era menor, mas ainda necessária, Otávio encontrou Laís na cozinha, preparando-se para sair. A senhora vai ficar para passar a noite? Perguntou ele. Isadora se sente mais segura quando o senhor está em casa, respondeu Laís vestindo a jaqueta. Acho que hoje ela pode tentar dormir sem a minha companhia. Mas e se ela acordar? Aí o senhor vai até ela, disse ela simplesmente. Ela precisa saber que pode contar com o senhor. Otávio assentiu, mas sentiu uma estranha inquietação ao pensar que Laís estava indo embora. Como a senhora sabe o que fazer? Perguntou ele. Com crianças, quero dizer. Tudo parece tão natural para a senhora. Laís parou na porta. Minha irmã costumava ter pesadelos, disse ela baixinho. Eu aprendi a ajudá-la. A senhora mencionou que tinha uma irmã. No passado. Laís virou as costas para ele. Ela morreu quando tinha 8 anos, disse ela, e sua voz era quase um sussurro. Se afogou numa lagoa perto de nossa casa. Eu tinha 12 anos na época e era para eu estar cuidando dela. Otávio sentiu uma bola de gelo se formar em seu estômago. Laís, por isso eu estudo psicologia infantil, interrompeu ela. Por isso sei como é importante que as crianças se sintam seguras. Porque eu sei o que acontece quando alguém responsável por elas não cuida. Ela se virou para ele com os olhos cheios de lágrimas que não se permitia derramar. Isadora tem sorte de ter um pai que quer ser melhor, acrescentou. Nem toda criança tem essa sorte. Ela saiu, deixando Otávio sozinho com 1000 perguntas e uma súbita compreensão do porquê o cuidado com sua filha parecia ser mais do que apenas um trabalho para Laís. Naquela noite, quando Isadora acordou gritando às 3 da manhã, Otávio foi pela primeira vez sozinho à fortaleza dela, arrastou-se para debaixo dos cobertores e a segurou nos braços até que ela adormecesse. E pela primeira vez em anos, ele sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Um mês depois, Otávio estava diante do espelho em seu quarto, ajeitando a gravata e se perguntando por que se importava tanto com sua aparência em uma manhã comum de quinta-feira. Ele sabia que a resposta era simples e ao mesmo tempo complicada. Laís viria hoje às 8 para passar o dia com Isadora, enquanto ele teria uma importante reunião com investidores do Japão. Nas últimas semanas, algo havia mudado. Não apenas em seu relacionamento com a filha, que começou a precisar cada vez menos de noites na fortaleza, mas também na maneira como ele via a jovem babá. Laís se tornou parte da rotina deles de uma forma que ele não havia planejado nem previsto. Ele a encontrou na cozinha, preparando o café da manhã para Isadora. Seus cabelos estavam presos em um coque solto e havia um sorriso delicado em seu rosto enquanto ouvia as histórias infantis de gatos falantes.
Bom dia, disse ele, sentindo-se estranhamente à vontade em sua própria casa. Bom dia, Sr. Monteiros, respondeu Laís, mas havia algo diferente em sua voz, além da habitual polidez. Ao longo dessas semanas, uma espécie de proximidade natural havia se estabelecido entre eles, o que às vezes os fazia esquecer a relação formal de empregador-empregada. Papai, você vai vir cedo hoje? Perguntou Isadora, arrumando pedaços de torrada no prato em forma de um rosto sorridente. Vou tentar, respondeu Otávio, mas um tom de incerteza surgiu em sua voz. Os japoneses eram famosos por negociações longas. Laís olhou para ele atentamente. Se demorar, eu fico com a Isadora para passar a noite, disse ela. Sem problemas. Obrigado, respondeu ele sinceramente. Eu não sei o que faria sem a senhora. Essas palavras soaram mais íntimas do que ele pretendia. Laís corou ligeiramente e se virou para a pia. No escritório, a reunião realmente se arrastou. Os investidores japoneses estavam interessados em seu projeto mais recente, um sistema de inteligência artificial capaz de analisar as emoções humanas com base na fala e na expressão facial. Irônico, pensou Otávio, que ele estava criando tecnologia para entender os sentimentos humanos, enquanto ele próprio estava apenas aprendendo a decifrá-los. Às 10 da noite, quando os acordos preliminares estavam sendo finalizados, seu telefone vibrou. Uma mensagem de Laís. Isadora está dormindo tranquilamente. Preparei o jantar caso o senhor esteja com fome ao voltar. Algo naquele gesto simples, no cuidado que ela não precisava demonstrar, fez com que ele sentisse um estranho calor na região do coração. Ele voltou para casa depois das 11. A casa estava silenciosa, apenas uma luz suave vinha da sala de estar. Ele encontrou Laís lá, sentada no sofá com um livro nas mãos. Trauma infantil e métodos de terapia. Ele leu na contracapa virada. Como foi a reunião? Perguntou ela, colocando o livro de lado. Bem, acho, respondeu ele, sentando-se na poltrona em frente a ela. E Isadora, excelente. Ela me contou sobre seu novo amigo na creche, Pedro. Aparentemente, eles estão aprendendo a montar quebra-cabeças juntos. Otávio sorriu. No último mês, Isadora se tornou mais aberta, mais disposta a interagir com outras crianças. É mérito seu, disse ele. Não, é seu, respondeu Laís. As crianças percebem quando o pai está realmente presente, não apenas fisicamente. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Otávio a observava à luz suave da luminária. A forma como ela cuidadosamente apoiava as mãos nos joelhos, a pequena ruga que aparecia entre suas sobrancelhas quando ela pensava. Laís, disse ele de repente, posso perguntar algo pessoal? Ela o olhou com uma leve tensão. Claro. Por que a senhora fica tantas vezes para passar a noite? Eu não a forço a isso. Laís permaneceu em silêncio por um tempo, como se estivesse procurando as palavras certas. Porque Isadora me lembra minha irmã, disse ela finalmente. E porque me sinto necessária aqui de uma forma que não sentia há anos. E em casa, com a família, a senhora não se sente necessária. Laís sorriu tristemente. Em casa sou um fardo, disse ela baixinho. Mais uma boca para alimentar, mais contas da faculdade. Meus pais trabalham 16 horas por dia e ainda mal conseguem fechar as contas. Otávio sentiu um desconfortável aperto no estômago. Nunca antes havia pensado que seus gastos despreocupados poderiam equivaler ao orçamento anual de alguém. Me desculpe, disse ele. Eu não sabia. Não há pelo que se desculpar, respondeu Laís. Todo mundo tem seus problemas, mas obrigada por perguntar. Geralmente as pessoas não querem saber das dificuldades alheias. Otávio a olhava e pela primeira vez percebeu que aquela jovem mulher, que havia surgido em sua vida como uma babá, poderia ser algo muito mais.
Poderia ser alguém que entendia coisas cuja existência ele nem sequer sabia. Na noite seguinte, Otávio tomou uma decisão que surpreendeu a si mesmo. Em vez de pedir jantar de seu restaurante favorito, como costumava fazer nos dias em que Laís ficava mais tempo, ele decidiu preparar a refeição sozinho. Agora ele estava na cozinha, olhando para o frango que deveria ser a parte principal do jantar, e se perguntando por que aquilo lhe parecia tão importante. Isadora estava sentada na bancada da cozinha, fazendo a lição de casa da creche, desenhando sua família. No papel já havia 3 figuras: um homem grande de terno com a inscrição Papai, uma menina pequena de vestido rosa com a inscrição Eu, e Otávio notou que sua filha estava desenhando a 3ª figura com um cuidado especial. "Quem você está desenhando, meu amor?", perguntou ele, tentando ao mesmo tempo temperar o frango como havia visto em programas de culinária. "Laís", respondeu Isadora sem levantar os olhos. "Ela tem cabelos longos e sempre sorri." Otávio parou no meio do movimento. No desenho, Laís estava muito perto dele e sua mão quase tocava a dele. "Laís faz parte da nossa família?", perguntou ele com cautela. Isadora olhou para ele com aqueles grandes olhos azuis. "Não é?", perguntou ela com simplicidade infantil. "Ela mora conosco, cozinha para nós, dorme comigo quando tenho medo. A mamãe nunca fez isso." Otávio engoliu em seco. Seu antigo casamento com Juliana havia sido mais um acordo de negócios do que um relacionamento baseado em sentimentos. Juliana era bonita, ambiciosa, vinha de uma família adequada. Isadora foi inesperada e indesejada, pelo menos por parte da mãe. "Laís é..." começou ele, mas não sabia como terminar a frase. Nesse momento, ouviram o som da chave na fechadura. Laís havia voltado da universidade, onde tinha aulas à tarde. Ela entrou na cozinha com a mochila pendurada no ombro e livros debaixo do braço, parecendo cansada. Algo cheira bem", disse ela, mas depois olhou para a fumaça saindo do forno. "Senhor Otávio, está tudo bem?" Otávio abriu o forno e viu o frango que de um lado estava queimado e do outro ainda cru. "Eu queria preparar o jantar", disse ele, sentindo-se como um adolescente pego em uma tentativa fracassada de cozinhar. Laís sorriu, e seu cansaço imediatamente deu lugar a uma ternura divertida. "Isso é muito fofo", disse ela, colocando os livros na bancada. "Mas talvez possamos consertar isso juntos." Durante a hora seguinte, eles trabalharam lado a lado na cozinha. Laís mostrava a ele como verificar se a carne estava pronta, como temperar o arroz, como cortar os vegetais para que cozinhassem uniformemente. Otávio ficou surpreso com a naturalidade com que as coisas se encaixavam. Suas mãos, às vezes, se tocavam na mesma panela, ela corrigia seus movimentos com um toque delicado. Ele lhe entregava os ingredientes antes mesmo que ela pedisse. Isadora os observava fascinada, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. "Vocês parecem uma família de verdade", disse ela de repente. Laís e Otávio pararam ao mesmo tempo. Uma tensão pairava entre eles, não desagradável, mas intensa e inesperada. "Isadora, vá lavar as mãos antes do jantar", disse Laís baixinho, sem olhar para Otávio. Quando a menina saiu, um silêncio caiu na cozinha. Otávio e Laís estavam um de frente para o outro, entre eles o vapor das panelas e uma proximidade não dita. "Me desculpe", disse Otávio. "O que Isadora disse?" "Não", interrompeu Laís. "Eu deveria me desculpar. Eu me permiti demais. Este não é o meu lugar." "E qual é o seu lugar?", perguntou ele, dando um passo em sua direção. Laís olhou para ele e havia algo em seus olhos que ele não conseguia nomear. Uma mistura de desejo e medo. "Eu não sei", respondeu ela sinceramente. "Esse é o problema." Nesse momento, Isadora voltou à cozinha, carregando sua coroa de brinquedo.
Podemos jantar no castelo? Perguntou ela. Laís pode ser a rainha, o papai o rei e eu a princesa. Otávio olhou para Laís, que sorriu apesar do visível constrangimento. Claro, Sua Alteza, disse ele, fazendo uma reverência exagerada que fez Isadora gargalhar. Eles jantaram sobre cobertores espalhados no chão da sala de estar, fingindo estar em um castelo medieval. Isadora contava a eles sobre os dragões que havia derrotado naquele dia na creche, e Otávio descobriu que Laís tinha talento para improvisar contos de princesas valentes e reis sábios. Mas o tempo todo ele sentia o olhar dela sobre si e sabia que algo entre eles havia mudado. A questão era, essa mudança era para melhor ou para pior? Quando Isadora adormeceu, Laís, como de costume, começou a se preparar para sair. Otávio a deteve na porta. Laís, disse ele, o que está acontecendo entre nós? Nada está acontecendo, respondeu ela rapidamente, mas sua voz tremia ligeiramente. A senhora está mentindo. Ela o olhou e havia dor em seus olhos. Não pode estar acontecendo, disse ela. Eu sou apenas uma babá. E o senhor é alguém de outro mundo. E se eu não quiser ser de outro mundo? Laís fechou os olhos. Então um de nós será ferido, sussurrou ela. E temo que não será o senhor. Ela saiu, deixando-o com perguntas para as quais ele não tinha respostas. E um sentimento que ele havia esquecido há muito tempo que poderia existir. 2 semanas após aquele jantar, Otávio estava sentado em seu escritório no 40º andar de um arranha-céu no centro de São Paulo. Mas seus pensamentos estavam em outro lugar. À sua frente jaziam documentos relativos à venda de uma de suas empresas menores. Uma decisão que 1 mês antes lhe pareceria impossível. Agora, porém, a prioridade de sua vida havia mudado completamente. O telefone vibrou. Uma mensagem de Laís. Isadora está com febre. Levei-a à pediatra. Tudo sob controle, mas pensei que o senhor deveria saber. Otávio sentiu seu coração acelerar. Sem hesitar um momento, ele se levantou da mesa. Deixou o secretário atônito com metade dos contratos assinados e foi direto para casa. Ele encontrou Laís no quarto de Isadora, que estava pálida e quente, envolta em cobertores. Laís colocava uma compressa fria em sua testa com tanta delicadeza, como se a menina fosse feita da mais fina porcelana. Como ela está se sentindo? Perguntou ele baixinho, sentando-se na beirada da cama. A médica disse que é uma infecção viral comum, respondeu Laís, sem desviar o olhar de Isadora. Ela deve melhorar em alguns dias. Isadora abriu os olhos e olhou para o pai. Papai! Sua voz estava rouca. Você não vai trabalhar? Não, meu amor. Vou ficar com você, disse ele, acariciando a mão dela. E a Laís também vai ficar? Otávio olhou para Laís, que assentiu sem hesitação. Claro, disse ela. Não vou a lugar nenhum. Nos 3 dias seguintes, eles formaram uma equipe inesperada. Otávio, pela primeira vez na vida, tirou uma licença médica, não sua, mas da filha. Ele administrava a empresa remotamente, entre dar remédios e ler histórias. Laís cozinhava caldo, fazia chás com mel e encontrava uma maneira de tornar cada dose de xarope um elixir mágico de princesa. Na 3ª noite, quando Isadora finalmente dormia tranquilamente sem febre, Laís e Otávio sentaram-se na sala de estar, exaustos, mas satisfeitos. Obrigado, disse Otávio. Por tudo, não sei como teria me virado sem a senhora. O senhor se viraria muito bem, respondeu Laís, mas havia calor em sua voz. O senhor é um bom pai. Apenas, às vezes, precisava de um lembrete do que é realmente importante. Otávio olhou para ela atentamente. À luz da luminária, ela parecia cansada, mas havia algo de calmo, realizado nela. Laís, disse ele com cautela, posso perguntar algo? Claro. Por que a senhora nunca fala sobre si mesma? Sobre seus sonhos, planos? Laís corou ligeiramente.
Porque não importa, respondeu ela. Eu estou aqui para Isadora, mas importa, para mim importa. Essas palavras pairaram entre eles como uma ponte que podia ser atravessada ou queimada. Laís permaneceu em silêncio por um longo momento, como se estivesse ponderando se podia se permitir a honestidade. Quero fazer meu doutorado em psicologia infantil, disse ela finalmente. Quero abrir um centro para crianças traumatizadas, mas são apenas sonhos. Realistamente, terei sorte se terminar a faculdade e conseguir um emprego em uma creche. Por que apenas em uma creche? Porque não tenho dinheiro para o doutorado. Porque minha família precisa de ajuda financeira. Porque pessoas como eu não abrem centros terapêuticos. Pessoas como a senhora. Laís olhou para ele com uma mistura de tristeza e determinação. Pessoas de pequenas cidades do interior, sem contatos, sem capital. Pessoas que passarão a vida toda pagando as dívidas dos pais e os sonhos da faculdade. Otávio sentiu algo que não experimentava há anos, raiva da injustiça do mundo. Mas também algo mais, um desejo desesperado de corrigir essa injustiça. E se houvesse uma possibilidade? Perguntou ele. E se um patrocinador, uma fundação, qualquer coisa aparecesse? Laís sorriu tristemente. Isso é lindo, mas irreal. Essas coisas não acontecem com pessoas como eu. Nesse momento, Otávio tomou uma decisão que mudou tudo. Laís, disse ele respirando fundo, e se eu quisesse ajudar? Não por pena, mas pela convicção de que o mundo precisa de pessoas como a senhora? Laís olhou para ele com pavor. Não, disse ela rapidamente. Absolutamente não. Não aceitarei sua ajuda. Por quê? Porque então eu estaria em dívida com o Senhor. Porque isso mudaria tudo entre nós. Porque não quero ser seu projeto de caridade. Otávio sabia que havia cometido um erro, mas não conseguia se conter. Isso não seria um projeto de caridade. Seria um investimento em alguém em quem eu acredito. Em alguém em quem o senhor acredita há 2 meses? Laís se levantou do sofá. Por favor, senhor, eu aprecio as intenções, mas é impossível. Laís, por favor. Não, interrompeu ela com firmeza. Algumas coisas eu preciso conquistar sozinha. Caso contrário, nunca saberei se mereço. Suas palavras soaram como o fechamento de uma porta, mas Otávio sabia que não podia desistir. Naquela noite, enquanto Laís já dormia no quarto de hóspedes, ele sentou-se em seu escritório e planejou. Se não pudesse ajudá-la diretamente, encontraria outra maneira. Ele não sabia que sua boa intenção se tornaria o início da maior crise em seu relacionamento. Otávio não conseguia parar de pensar na conversa com Laís. Nos dias seguintes, ele a observava discretamente. A forma como ela verificava o telefone com apreensão, quando pensava que ninguém estava olhando, como às vezes cerrava os lábios quando falava com alguém ao telefone com um sotaque bem carregado do interior. Era óbvio que os problemas de sua família eram mais sérios do que ela se permitia admitir. Finalmente, em uma terça-feira, quando Isadora estava na creche e Laís na universidade, Otávio tomou uma decisão. Ele ligou para seu advogado, Dr. Ricardo Alves, um homem que por anos o havia ajudado nas questões de negócios mais delicadas. Preciso de informações sobre uma família, disse ele sem preâmbulos. Sobrenome Matos, de uma cidade no interior de Minas Gerais. Um sítio. Quero saber tudo sobre a situação financeira deles. Otávio, isso não é um pouco, começou Ricardo. Não faça perguntas, apenas faça. O relatório chegou 2 dias depois. Ao lê-lo, Otávio sentiu seu estômago se contrair em um nó. A família Matos estava em uma situação muito pior do que ele imaginava. O sítio estava endividado em mais de R$300 mil. Empréstimos para equipamentos, hipoteca, empréstimos para sementes. Tudo isso devido a 3 anos ruins causados pela seca e pela queda nos preços dos grãos. O banco já havia iniciado o processo de execução da dívida. O sítio seria leiloado em 6 semanas.
Otávio entendeu agora por que Laís trabalhava em 2 turnos, por que fazia faculdade à noite, por que enviava cada real que sobrava para casa. Não era uma ajuda à família, era uma tentativa desesperada de salvá-la. Naquela noite, ele a observou durante o jantar com Isadora. Ela sorria, brincava, ajudava a filha com os quebra-cabeças, mas ele agora percebia a tensão em seus ombros, a forma como ela cerrava as mãos quando pensava que ninguém estava olhando. Depois que Isadora foi dormir, Laís, como de costume, começou a arrumar a cozinha. Otávio se aproximou dela. "Laís", disse ele baixinho, "precisamos conversar." Ela o olhou com apreensão. "Se for sobre aquela conversa, eu já disse ao senhor." "É sobre a sua família", interrompeu ele. "Sobre o sítio." Laís enrijeceu. A xícara em suas mãos tilintou na bancada. "Como o senhor sabe sobre o sítio?" Otávio sabia que o que ele estava prestes a dizer poderia destruir tudo, mas não podia mais fingir que não sabia. "Eu verifiquei", disse ele simplesmente. Laís largou a xícara e se virou para ele. Em seus olhos havia uma mistura de choque, raiva e um sentimento de traição. "O senhor verificou?" Sua voz era baixa, mas cheia de fúria contida. "Como o senhor se atreveu?" "Laís, escuta." "Não." Sua voz se elevou. "Como o senhor se atreveu a bisbilhotar meus assuntos particulares? Quem lhe deu esse direito? Eu vi que você estava sofrendo. Eu queria ajudar." "Ajudar?" Laís riu amargamente. "Como se ajuda alguém de classe alta, verificando a vida dela como um relatório de crédito?" Otávio sabia que a situação estava fugindo do seu controle, mas não conseguia parar. "O sítio será leiloado", disse ele, "em 6 semanas. A senhora sabia disso?" Laís empalideceu e se apoiou na bancada da cozinha. "Como o senhor..." começou ela, e então fechou os olhos. "Claro que eu sabia. O senhor acha que eu sou uma criança? Então por que não disse nada?" "Porque não é da sua conta", ela gritou, e então rapidamente olhou para as escadas, com medo de acordar Isadora. Ela baixou a voz, mas suas palavras ainda estavam cheias de dor. "Porque nem todo problema pode ser resolvido com dinheiro. Porque eu não quero ser mais uma garota pobre que um homem rico decidiu salvar. Não é sobre isso." "Não?" Laís olhou para ele com lágrimas nos olhos. "E sobre o que, então? Sobre a sua necessidade de consertar tudo? Sobre a culpa que o senhor sente por ter tanto e outros tão pouco?" Otávio ficou em silêncio, pois sabia que, em parte, ela tinha razão. "Laís", disse ele finalmente, "eu posso pagar essas dívidas. Para mim, não é uma quantia grande. Para sua família, é a diferença entre perder a casa e um novo começo." Laís o olhou como alguém que vê pela primeira vez. "E depois?" perguntou ela baixinho. "Depois eu estarei em dívida com o senhor por toda a minha vida. Viverei com a consciência de que tudo o que tenho é sua esmola?" "Não é esmola. É o quê? Um investimento? Um empréstimo? Ou talvez o pagamento por cuidar da sua filha?" Suas palavras o feriram mais do que ele esperava. "A senhora sabe que não é sobre isso", disse ele baixinho. "Eu sei." Laís limpou as lágrimas das bochechas. "Sério? Porque desde o momento em que o senhor começou a me tratar como seu projeto, eu parei de saber do que se tratava." Eles ficaram um de frente para o outro em um silêncio que era mais alto do que todas as palavras. Otávio sentiu um muro crescer entre eles, um que ele não conseguia derrubar. "Eu não queria..." começou ele. "Mas o senhor queria..." interrompeu Laís. "O senhor queria controlar a situação, assim como controla tudo mais. Só que eu não sou sua empresa, nem seu projeto, nem sua..." Ela hesitou. "O quê?" perguntou ele baixinho. "Não importa", disse ela, pegando a bolsa. "Acho que é um bom momento para encerrar nosso acordo. Laís, você não pode ir embora." Isadora não precisa mais de fortalezas à noite", disse ela, e sua voz falhou. "Ela tem um pai maravilhoso que aprendeu a estar presente.
Era tudo o que ela precisava. E o que eu preciso? Perguntou ele desesperadamente. Laís parou na porta. O senhor precisa descobrir isso sozinho, disse ela baixinho, sem comprar as respostas. Ela saiu, deixando-o sozinho na cozinha cheia dos aromas do jantar que haviam preparado juntos e de um silêncio que era mais alto do que as batidas de seu próprio coração. Naquela noite, Isadora acordou chorando. Pela primeira vez em semanas, Otávio encontrou a filha tremendo debaixo dos cobertores, chamando por Laís. Enquanto a acalmava, ele mesmo se sentia tão perdido quanto uma criança no escuro. 2 semanas haviam se passado desde que Laís foi embora, e a casa de repente parecia grande demais e silenciosa demais. Otávio contratou uma nova babá, Dona Lúcia, uma mulher experiente e profissional de meia idade, com excelentes referências. Isadora era educada com ela, mas parou de rir. Também parou de construir fortalezas e voltou a dormir encolhida em sua cama, com a tensão estampada em seu pequeno rosto. "Onde está a Laís?" perguntava ela todos os dias. "Ana, por que ela não volta?" Otávio não sabia o que responder. Como explicar a uma criança de 6 anos que os adultos podem se machucar mutuamente em nome de boas intenções? No trabalho, a situação não era melhor. Sua assistente, Cássia, o pegou várias vezes olhando para a janela em vez de participar de videoconferências. Projetos que há um mês o fascinavam, agora pareciam vazios e sem sentido. Tudo mudou em uma tarde de sexta-feira, quando Marcos Vinícius, seu ex-sócio e atual presidente de uma empresa concorrente, entrou em seu escritório. Marcos era tudo o que Otávio havia sido um dia: implacável, focado apenas no lucro, tratando as pessoas como números em um balanço. "Otávio", Marcos apertou sua mão com um largo sorriso. "Você parece um homem que precisa de férias." "O que o traz aqui, Marcos?" perguntou Otávio, sem vontade de conversar. "Negócios, como sempre." Marcos sentou-se na poltrona sem ser convidado. "Soube que você está vendendo a Inova Cyber Soluções." Otávio assentiu. A Inova Cyber era uma de suas empresas menores, mas ainda valia alguns milhões. E também soube de certas mudanças em seu estilo de vida, continuou Marcos com um sorriso irônico. "Voltas antecipadas para casa, reuniões canceladas. Alguns dizem que você está saindo do negócio. Alguns fofocam demais." "Talvez", Marcos se inclinou para a frente, "mas tenho uma proposta para você que pode resolver todos os seus problemas." Otávio o olhou desconfiado. "Estou ouvindo." "O grupo Global Tech quer comprar sua empresa principal. Tudo. A Tecnofutura Brasil, todas as subsidiárias, patentes, equipes, por uma quantia que lhe permitirá se aposentar aos 42 anos. Otávio sentiu seu mundo parar por um momento. A Tecnofutura Brasil era sua vida, sua obra, o império que ele construiu por 15 anos. "Por que eu venderia isso?" Marcos sorriu friamente. "Porque você não é mais o mesmo homem, Otávio. Eu vejo isso. Você está perdendo o foco, a concentração. Negócios não são lugar para pessoas com corações moles. Talvez o problema não seja o negócio. Talvez o problema esteja em pessoas como você." "Touché", Marcos riu. "Mas sentimentos não pagam as contas. E esta oferta é única. 120 milhões de euros. Em dinheiro." Otávio permaneceu em silêncio, olhando para os documentos que Marcos havia colocado em sua mesa. "Vou te dar um tempo para pensar", disse Marcos levantando-se. "Mas não muito. O Global Tech não gosta de esperar." Quando Marcos saiu, Otávio ficou sozinho em seu escritório, olhando para os documentos. 120 milhões de euros. Uma quantia que lhe permitiria se dedicar exclusivamente a Isadora. Talvez até resolver os problemas de certa família no interior de Minas Gerais. Naquela noite, enquanto Isadora dormia inquieta após mais um dia sem Laís, Otávio tomou uma decisão. Ele ligou para Marcos. "Eu aceito", disse ele, "mas tenho uma condição."
A transação deve ser finalizada em 48 horas. 48 horas. Marcos estava surpreso. Isso é muito rápido, mesmo para o nosso negócio. Ou você pega ou larga. Claro que pego, Marcos riu. Mas estou curioso para saber o que te apressa tanto. Otávio não respondeu. Ele sabia que, se fosse fazer o que planejava, precisava agir rápido, antes que perdesse a coragem. Nos 2 dias seguintes, seu advogado e contadores trabalharam como loucos. Contratos, transferências, documentos, tudo aconteceu em um ritmo que surpreendeu até mesmo os advogados experientes do Global Tech. Na quarta-feira de manhã, Otávio era oficialmente o ex-proprietário da Tecnofutura Brasil. Sua conta bancária havia aumentado em uma quantia que impressionaria até as pessoas mais ricas do Brasil. Mas ele só pensava em uma coisa. No mesmo dia, ele foi até uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. O sítio da família Matos era exatamente como ele imaginava. Uma casa modesta, cercada por campos que agora, em novembro, estavam vazios e marrons. No quintal, um trator antigo e algumas galinhas ciscarem o chão. Um homem de meia idade, claramente o pai de Laís, saiu da casa ao ouvir o carro. Tinha os mesmos olhos castanhos da filha, mas cansados e cheios de preocupações. "Bom dia", disse Otávio. "Eu sou Otávio Monteiros. Gostaria de falar com o senhor sobre as dívidas da sua propriedade." O rosto do homem enrijeceu. "Se o senhor veio do banco, já dissemos tudo." "Eu não sou do banco", interrompeu Otávio. "Eu sou amigo de sua filha e tenho uma proposta." 1 hora depois, sentado na cozinha modesta, tomando chá, servido pela mãe de Laís, Otávio explicou sua oferta. Ele queria pagar todas as dívidas do sítio, sem quaisquer condições, sem empréstimos, sem obrigações. Simplesmente um presente. "Ah, mas por quê?" perguntou o pai de Laís, olhando para ele com desconfiança. "Ninguém dá uma quantia dessas por nada." "Porque sua filha mudou minha vida", respondeu Otávio sinceramente. "E a vida da minha filha é o mínimo que posso fazer por ela." "Laís sabe disso?" perguntou a mãe. "Não", admitiu Otávio. "E eu preferiria que ela não soubesse de onde veio essa ajuda." Os pais de Laís se entreolharam. Em seus olhos havia uma mistura de alívio, gratidão e apreensão. "Mas ela vai saber", disse o pai. "Ela sempre descobre tudo." "Talvez", concordou Otávio, "mas então será tarde demais para recusar." Ao voltar para São Paulo, ele sentiu uma estranha mistura de satisfação e medo. Ele havia feito o que considerava certo, mas ele também sabia que quando Laís descobrisse, e ela descobriria, ele tinha certeza, ela talvez nunca o perdoasse. Ele ainda não sabia que este era apenas o começo de quão seriamente suas boas intenções poderiam destruir tudo. Laís descobriu tudo da maneira mais dolorosa possível. Isso foi 3 semanas depois de sua discussão, em uma noite de quarta-feira, quando ela voltou para seu pequeno quarto alugado em um bairro mais popular na zona leste de São Paulo, após mais um dia exaustivo na universidade. Estudar sem o emprego na casa dos Monteiros era muito mais difícil. Ela teve que voltar ao seu antigo ritmo de vida, consistindo em aulas, trabalho nos fins de semana, em uma loja e constante estresse financeiro. O telefone tocou enquanto ela tentava entender um texto complicado sobre métodos de terapia cognitivo-comportamental em crianças. Era o número da mãe. "Mãe", ela atendeu, esperando mais notícias ruins sobre o sítio. "Laís, querida." A voz da mãe estava estranha, como se ela estivesse chorando e rindo ao mesmo tempo. "Um milagre aconteceu." "Que milagre?" Laís largou o livro, sentindo um formigamento inquietante no estômago. "As dívidas, todas as dívidas foram pagas. O banco ligou hoje de manhã. Alguém depositou a quantia total. O sítio é nosso." Laís sentiu o mundo parar ao seu redor. "O quê?" sussurrou ela. R$320 mil, continuou a mãe entre lágrimas. "Alguém pagou tudo."
anonimamente, através de alguma fundação jurídica. Laís fechou os olhos, sentindo uma bola de gelo se formar em seu estômago. Ela sabia. Sem sombra de dúvida, ela sabia quem havia feito aquilo. Laís, você está aí? A voz da mãe parecia vir de muito longe. Estou, respondeu ela mecanicamente. Isso é maravilhoso, mãe. Você sabe quem poderia... Não, mentiu ela. Não faço ideia. Mas ela sabia. Ela sabia exatamente. Após a conversa com a mãe, ela sentou-se no quarto escurecido, olhando para o telefone em suas mãos. Por alguns minutos, ela sentiu apenas alívio. O sítio estava salvo. Seus pais não perderiam a casa onde haviam passado a vida inteira. Depois, porém, veio a raiva. Uma raiva tão forte que ela teve que se levantar e andar pelo quarto para não começar a gritar. Como ele ousou? Como ele ousou fazer isso pelas costas dela, embora ela tivesse dito claramente que não queria sua ajuda? Ela pegou o primeiro ônibus para o centro e foi direto para a casa dele, em Alphaville. Era quase 10 da noite quando ela tocou a campainha. Otávio abriu a porta, vestido com uma camisa e calças de ficar em casa, parecendo surpreso ao vê-la. Laís, disse ele, o que você está fazendo aqui? Sério? Respondeu ela, passando por ele para dentro. O senhor realmente pergunta o que eu estou fazendo aqui? Na sala de estar estava silencioso. Isadora já dormia e Dona Lúcia havia voltado para casa. Onde está Isadora? Perguntou ela automaticamente. Dormindo, respondeu Otávio baixinho. Laís, eu sei por que você veio. O senhor sabe? Ela se virou para ele, os olhos ardendo de raiva. O senhor sabe? Que bom, porque o senhor pode me explicar como o senhor se atreveu? Otávio permaneceu em silêncio, olhando para ela com uma mistura de culpa e determinação obstinada. A família não perderá a casa, disse ele finalmente. Não era sua função fazer isso, ela gritou, e então rapidamente se controlou, lembrando-se de Isadora dormindo lá em cima. Ela baixou a voz, mas suas palavras ainda estavam cheias de dor. Eu disse claramente ao senhor. A senhora disse que não queria minha ajuda, interrompeu ele. Então, tecnicamente, não foi sua ajuda. Foi ajuda para seus pais. Laís o olhou com incredulidade. O senhor está brincando? Isso é algum tipo de desculpa sofística? Isso é salvar pessoas que não merecem sofrer, respondeu Otávio, e um tom de frustração surgiu em sua voz. Seus pais trabalharam a vida toda. Não deveriam perder tudo por causa de alguns anos ruins. Mas essa era a nossa luta. Laís sentiu as lágrimas vindo aos olhos. Nossos problemas, nossas decisões, eu tinha o direito de resolvê-los do meu jeito. E se a senhora não conseguisse? E se o sítio fosse vendido? Seria minha falha. Ela gritou. Minha responsabilidade, não sua. Eles ficaram um de frente para o outro em um silêncio preenchido com arrependimento e incompreensão. Eu não entendo, disse Otávio finalmente. Por que a senhora prefere sofrer a aceitar ajuda? Laís sentou-se pesadamente no sofá, subitamente exausta. Porque quando alguém como o senhor salva alguém como eu, não é uma parceria, disse ela baixinho. É uma dependência, e eu não quero depender do senhor. Mas a senhora já dependia. Trabalhava para mim. Era trabalho, ela o olhou com desespero, pelo qual eu recebia um salário, que tinha regras e limites claros. Sua voz falhou, era igualitário. Otávio sentou-se ao lado dela, mas não muito perto. E agora não é mais? Laís balançou a cabeça. Agora sou uma mulher cuja família o senhor comprou, disse ela, e cada palavra era como uma adaga. Sou uma mulher que está em dívida com o senhor mais do que jamais poderá pagar. Eu sou sua propriedade. Nunca pensei na senhora dessa forma, mas é assim que parece da minha perspectiva, respondeu ela, levantando-se. E é assim que parecerá para todos os outros.
Otávio também se levantou. Então, o que agora? Perguntou ele. Laís olhou para ele com dor nos olhos. Agora nunca mais seremos iguais, disse ela, e nunca mais saberei se algo entre nós foi real, ou apenas mais um de seus projetos de caridade. Laís, por favor, não me diga que me ama, interrompeu ela rapidamente. Porque se sim, o Senhor demonstrou isso da pior maneira possível. Ela saiu de sua casa pela segunda vez, mas desta vez ela sabia que era realmente o fim. Desta vez, não havia volta. Otávio ficou sozinho na sala de estar, onde, alguns meses antes, Laís havia construído a primeira fortaleza para sua filha. Agora, todas as fortalezas estavam derrubadas, e ele não sabia como construir novas. 3 meses após aquela última conversa, Otávio encontrava-se em um lugar que nunca imaginou. Era um pai criando sozinho uma criança que parou de falar. Isadora não havia dito uma palavra há 6 semanas. A pediatra, doutora Paula Souza, após uma série de exames e consultas, diagnosticou mutismo seletivo causado por trauma emocional. A menina entendia tudo, reagia a comandos com um aceno de cabeça, mas se recusava a falar, como se tivesse se fechado em sua própria e invisível fortaleza. Isso pode ser temporário, explicou a médica durante a última visita, mas a criança passou por muitas mudanças em um curto período. Ela precisa de estabilidade e ajuda terapêutica profissional. Otávio tentou de tudo, contratou os melhores terapeutas infantis de São Paulo, comprou livros sobre mutismo, tentou construir as mesmas fortalezas de cobertores que funcionavam tão eficazmente com Laís. Mas tudo foi em vão. Isadora andava pela casa como um pequeno fantasma, desenhava apenas com lápis de cor pretos, e todas as noites acordava com gritos mudos. No trabalho, a situação não era melhor. Sem a Tecnofutura Brasil, Otávio se sentia como um navio sem âncora. Tinha muito dinheiro, mas nenhum propósito. Tentou focar em projetos de investimento menores, mas tudo parecia vazio e sem sentido. Em uma quinta-feira chuvosa, enquanto estava sentado em um café charmoso no centro de São Paulo, tentando ler um relatório financeiro e pensando no silêncio de sua filha, alguém se sentou à sua frente. Ele levantou os olhos e viu Marcos Vinícius. Otávio, disse Marcos, fechando o guarda-chuva molhado. Você está com uma aparência terrível. Obrigado pela sinceridade, respondeu Otávio secamente. Marcos pediu um café e por um momento observou seu ex-sócio. Ouvi sobre sua filha, disse ele finalmente. Sinto muito. Otávio assentiu, não confiando em sua voz. Também ouvi sobre aquela babá, continuou Marcos, sobre a qual eu te disse que negócios não são lugar para pessoas com corações moles. Não quero falar sobre isso, mas talvez você devesse. Marcos se inclinou para a frente. Porque eu vejo o que está acontecendo com você. Você vendeu a empresa da sua vida por um sentimento que destruiu com sua própria arrogância. Otávio o olhou bruscamente. Você não conhece os fatos. Eu te conheço, respondeu Marcos. E sei que, quando você quer algo, tenta comprar. Provavelmente pensou que resolveria os problemas dela e ela ficaria grata. O silêncio de Otávio foi a resposta. Mulheres não são como clientes, Otávio, disse Marcos, mas havia uma estranha gentileza em sua voz. Não se pode convencê-las com balanços de lucros e perdas. E você, de repente, é um especialista em relacionamentos? Marcos sorriu tristemente. Eu perdi minha esposa e filhos tentando construir um império. Então sim, eu sou um especialista em como destruir tudo. Eles ficaram em silêncio, ouvindo a chuva bater nas janelas do café. Isadora precisa dela de volta, disse Otávio finalmente. E você? Otávio fechou os olhos. Eu também, admitiu. Mas é impossível. Eu causei muita dor. Talvez, mas talvez possa ser consertado. Como? Marcos deu de ombros. Pare de tentar controlar tudo.
Pare de resolver os problemas dos outros. Apenas peça desculpas e dê a ela espaço para tomar a própria decisão. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, Laís estava sentada em uma pequena sala de seminários da Universidade de São Paulo, USP, tentando se concentrar na palestra do professor Dr. Almeida sobre terapia de trauma em crianças. Mas seus pensamentos voltavam constantemente para um telefonema que ela havia recebido no dia anterior. Cássia, a assistente de Otávio, ligou. Sua voz estava embargada. Eu não deveria ligar, disse ela. Mas aquela garotinha, Isadora, ela parou de falar. Laís sentiu seu coração parar de bater. O quê? Há 6 semanas nenhuma palavra. O senhor Monteiros está tentando de tudo, mas... Cássia fez uma pausa. Eu sei o que aconteceu entre vocês. Não sei os detalhes, mas sei que vocês não se separaram bem. Mas ela precisa de você. Eu não posso, sussurrou Laís. É complicado. Para uma criança, nada é complicado, respondeu Cássia. Para uma criança, existe apenas amor ou sua ausência. Após aquela conversa, Laís não conseguiu dormir. Ela ficou deitada em seu pequeno quarto, pensando em Isadora, em seus olhos azuis cheios de medo, em suas pequenas mãos construindo fortalezas de cobertores. Ela pensava na menina que a chamava de família e que agora provavelmente se sentia abandonada por outra pessoa importante em sua vida. O professor doutor Almeida falava justamente sobre crianças que, em decorrência de trauma, param de se comunicar com o ambiente. O mutismo seletivo, dizia ele, é muitas vezes uma forma de a criança lidar com a sensação de falta de controle sobre sua vida. A criança se fecha em si mesma porque é a única coisa que ainda pode controlar. Laís sentiu as lágrimas vindo aos olhos. Isadora havia perdido uma mãe que nunca quis ser mãe. Depois, conheceu uma babá que se tornou uma figura de apego para ela, e então essa pessoa também desapareceu de sua vida. Após a palestra, Laís andou pelo campus na chuva, sem se importar em se molhar. Ela pensava em seus próprios sentimentos em relação a Otávio, na raiva, no sentimento de traição, no amor que ela tentou suprimir. Mas, acima de tudo, ela pensava na menina que parou de falar. Naquela noite, ela tomou uma decisão. Não por Otávio, não por si mesma. Pela criança que uma vez lhe disse que os monstros não podiam entrar na fortaleza se alguém a estivesse guardando. Ela enviou uma mensagem de texto para Cássia. Isadora ainda constrói fortalezas? A resposta veio alguns minutos depois. Não. Dorme encolhida no canto da cama, todas as noites. Laís sabia o que tinha que fazer. Independentemente do que sentia por Otávio, ela não podia permitir que uma criança inocente pagasse pelos erros dos adultos. A neve caía sobre São Paulo há 3 dias, transformando a cidade em um conto de fadas de inverno. As ruas estavam brancas e silenciosas, e no ar pairava aquele silêncio peculiar que só o inverno de verdade traz. Otávio levava Isadora para mais uma consulta com a terapeuta, doutora Kowalczyk, quando seu telefone tocou. Senhor Monteiros? A voz era jovem, em pânico. Aqui é do Centro Comunitário da Muca. O senhor tinha uma reunião com nossa diretora, Dona Fátima Mendes, mas por causa da nevasca ficamos presos no prédio. Por causa da tempestade, o sistema de iluminação e ventilação parou de funcionar e o local ficou inabitável. E temos 20 crianças aqui que não podem voltar para casa. Otávio olhou para Isadora, sentada em silêncio ao seu lado, abraçando seu ursinho de pelúcia. Como posso ajudar? Perguntou ele. Dona Fátima disse que o senhor é patrocinador do nosso programa de inverno. Precisamos de um lugar onde possamos levar as crianças por algumas horas até que o aquecimento seja consertado. Otávio olhou para a neve caindo densamente. O trânsito nas ruas havia praticamente parado. Onde exatamente a senhora está? Quando ouviu o endereço, seu coração parou por um momento.
Era na mesma região onde Laís morava, uma região que ele evitava há meses. Estou indo para lá agora, disse ele. 20 minutos depois, Otávio e Isadora estavam diante do pequeno prédio do centro comunitário. Mesmo pelas portas fechadas, podiam-se ouvir vozes de crianças. Ao entrar, ele sentiu os olhares de mais de uma dúzia de pares de olhos. Crianças de 5 a 12 anos, cuidadores e Laís. Ela estava perto da janela, ajudando um garotinho a amarrar os cadarços, vestindo um suéter quente e jeans. Os cabelos estavam presos frouxamente e no rosto a mesma expressão concentrada que ele se lembrava de seus momentos com Isadora. Quando ouviu sua voz, ela se virou lentamente. Seus olhares se encontraram pela primeira vez em meses. Em seus olhos não havia raiva, havia surpresa e talvez até algo como alívio. Otávio, disse ela baixinho. Laís, respondeu ele, sentindo sua voz tremer ligeiramente. Isadora, que até então estava agarrada ao pai, de repente viu Laís. Seus olhos se arregalaram, o ursinho de pelúcia caiu de suas mãos. Por um momento, ela ficou imóvel, como se não pudesse acreditar no que via. Então, correu diretamente para Laís. Laís! Gritou ela, abraçando-a com força. Laís, você voltou! Essas foram as primeiras palavras que Isadora disse em 6 semanas. Laís se ajoelhou e abraçou a menina, fechando os olhos e a apertando fortemente contra si. Otávio viu seus ombros tremerem, como ela lutava contra as lágrimas. Eu estou aqui, sussurrou ela no ouvido de Isadora. Eu estou aqui. Achei que nunca mais te veria, disse Isadora, sua voz rouca após semanas de silêncio. Achei que era minha culpa que você tinha ido embora. Não, meu amor. Laís acariciou seus cabelos. Nunca foi sua culpa, nunca. A diretora do centro, Dona Fátima Mendes, se aproximou de Otávio. Senhor Monteiros, muito obrigado por vir. Mas posso perguntar, vocês se conhecem? Isso, começou Otávio, mas não sabia como terminar. Ela é minha família, disse Isadora sem soltar Laís. Laís faz parte da minha família. Laís olhou para Otávio por cima da cabeça da menina. Havia uma pergunta em seus olhos que ela não podia fazer na frente da criança. Talvez devêssemos levar todos para a minha casa, disse Otávio. Tenho muito espaço e aquecimento funcionando. Dona Fátima pareceu aliviada. Isso seria maravilhoso. Mas o senhor tem certeza? Otávio olhou para Laís, que ainda segurava Isadora nos braços. Tenho certeza, disse ele. O transporte de 20 crianças e 4 cuidadores para a mansão em Alphaville foi um quebra-cabeça logístico, mas Otávio organizou 3 carros de aplicativo com cadeirinhas adicionais. Durante a viagem, Isadora não desgrudou de Laís, contando-lhe tudo o que havia acontecido nos últimos meses. E o papai vendeu a empresa grande dele, disse ela, sentada no colo de Laís. E agora ele está mais em casa, mas está triste. E eu estava triste, então parei de falar. Mas agora vou falar de novo, porque você está aqui. Laís olhou para Otávio, que estava sentado na frente do carro de aplicativo. Você vendeu a Tecnofutura? Perguntou ela baixinho. Sim, respondeu ele sem se virar. Por quê? Otávio permaneceu em silêncio por um momento. Porque entendi que construí um império, mas perdi a família, disse ele finalmente. E que não faz sentido ser o rei de um castelo vazio. Em casa, Otávio transformou a sala de estar em uma sala de jogos improvisada. As crianças ficaram encantadas com o espaço e os brinquedos que antes pertenciam a Isadora. Laís, naturalmente, assumiu o papel de coordenadora, organizando jogos e atividades, enquanto Otávio preparava chá e sanduíches. Eles trabalharam juntos em um silêncio que era ao mesmo tempo tenso e confortável. Às vezes, suas mãos se tocavam, passando pratos ou bebidas, mas nenhum deles dizia algo pessoal. Depois de 2 horas, a neve parou de cair. O aquecimento no centro foi consertado
e os pais começaram a chegar para buscar seus filhos. Quando a última criança foi embora, apenas os 3 ficaram na casa: Otávio, Laís e Isadora. "Você vai embora de novo agora?" perguntou Isadora, segurando a mão de Laís. Laís olhou para Otávio. "Precisamos conversar", disse ela baixinho. "Isadora, vá lá para cima e se prepare para o banho", disse Otávio. "Já vou até você." Quando a menina subiu relutantemente, Laís e Otávio ficaram sozinhos na sala de estar, que um momento antes estava cheia de vozes infantis. "Soube sobre Isadora", disse Laís. "Sobre o mutismo. Cássia te contou?" "Sim, e é por isso que estou aqui. Agora trabalho neste centro, depois de conseguir uma bolsa para pesquisar a terapia de trauma infantil." Otávio a olhou surpreso. "Bolsa? Fundação Corações Abertos. R$60 mil por ano para pesquisas e práticas terapêuticas. Foi suficiente para terminar a faculdade e começar o doutorado." Otávio sentiu algo se quebrar dentro dele. "Laís, isso é maravilhoso. Você mereceu isso." "Sim", respondeu ela, olhando-o diretamente nos olhos. "Eu mereci. E consegui isso graças ao meu próprio trabalho, não à caridade de outra pessoa." Em sua voz não havia mais raiva, mas havia firmeza e orgulho. "E me desculpe", disse Otávio baixinho, "por tudo, por tentar te comprar, por não ter entendido que te tirei a oportunidade de lutar por sua própria vida." Laís permaneceu em silêncio por um longo momento. "Eu sei que você teve boas intenções", disse ela finalmente. "Mas boas intenções não justificam más ações." "Eu sei. E também sei que provavelmente não mereço perdão. Mas Isadora não deveria pagar pelos nossos erros", interrompeu ela. "Por isso estou aqui." Otávio assentiu. Você poderia ficar para o jantar por ela? Não precisamos conversar sobre nós. Apenas esteja com ela hoje." Laís olhou para as escadas, de onde vinham os sons de Isadora se preparando para o banho. "Eu fico", disse ela, "mas apenas por ela." Nas 4 semanas seguintes, Laís foi à casa 3 vezes por semana, sempre oficialmente como consultora de desenvolvimento infantil, como Otávio descrevia em e-mails para sua assistente. Isadora florescia. Voltou não apenas sua fala, mas também seu riso, sua curiosidade pelo mundo, sua vontade de brincar. À noite, elas construíam fortalezas novamente, embora agora fossem construções menores, mais por alegria do que por necessidade. Otávio observava essas mudanças com gratidão e uma dor crescente. Todos os dias ele via o quanto Laís era necessária em suas vidas e, ao mesmo tempo, sentia a distância que ela mantinha em relação a ele. Eles eram educados, profissionais, evitavam eficazmente qualquer assunto pessoal. Laís vinha, trabalhava com Isadora, jantava na companhia dos dois e depois ia para seu novo e maior apartamento, que ela podia pagar graças à bolsa. Tudo mudou em março, quando Otávio encontrou um novo propósito para sua vida. Ele estava sentado em sua biblioteca uma noite, revisando documentos de vários projetos de investimento, quando de repente parou em um dos relatórios. Era uma análise das necessidades de cuidados para crianças traumatizadas no Brasil. Os números eram assustadores. Milhares de crianças esperavam por ajuda especializada e havia apenas algumas centenas de vagas disponíveis. Naquela noite, ele não dormiu, planejando. De manhã, ele ligou para seu advogado. "Ricardo, quero criar uma fundação", disse ele sem preâmbulos. "Que tipo de fundação?" "Uma fundação dedicada a ajudar crianças traumatizadas. Quero construir um centro, contratar os melhores especialistas, criar um programa de pesquisa, algo de alto nível mundial. Isso vai custar milhões." "Eu tenho milhões", respondeu Otávio. "Ricardo, a vida toda eu construí tecnologias. Agora quero construir algo que realmente importe." Uma semana depois,
Ele convidou Laís para um café em uma cafeteria neutra no centro da cidade. Ele sabia que se a convidasse para um encontro em casa, ela recusaria. Sobre o que você queria conversar? Perguntou ela, sentando-se à sua frente. Ela parecia linda em um casaco de primavera, mas havia cautela em seus olhos. Otávio tirou da pasta os documentos preparados. Quero criar uma fundação, disse ele. A Fundação A Fortaleza. Um centro de ajuda para crianças traumatizadas. Laís olhou para os documentos, mas não os tocou. Isso é muito nobre, disse ela com cautela. Mas o que isso tem a ver comigo? Quero que você seja a diretora científica, respondeu Otávio, para liderar o departamento de pesquisa e desenvolver métodos terapêuticos. Essa seria sua fundação, Laís. Seus métodos, suas pesquisas, sua equipe. Laís permaneceu em silêncio por um longo tempo, olhando para ele com uma mistura de surpresa e desconfiança. Quanto? Perguntou ela finalmente. Desculpe? Quanto isso vai custar? E por que você está fazendo isso por mim? Otávio respirou fundo. O orçamento inicial é de 20 milhões de reais, disse ele. E não estou fazendo isso por você. Estou fazendo isso com você. Para crianças como Isadora. Para crianças como sua irmã Sofia era. Laís apertou as mãos na bolsa. Não use a memória de Sofia para manipular, disse ela baixinho. Não estou manipulando, respondeu Otávio tão baixinho. Estou dizendo a verdade. Eu vi como você trabalha com crianças. Eu vi o que você pode fazer. O mundo precisa de lugares assim, e você é uma das poucas pessoas que podem criá-los. Laís pegou os documentos e os examinou rapidamente. Otávio viu seus olhos se arregalarem enquanto ela lia os detalhes. Isso é um projeto enorme, disse ela. Sim, e preciso de alguém que seja meu parceiro neste empreendimento. Não um funcionário, um parceiro. Parceiro na fundação, ou... Ela hesitou. Na fundação, respondeu Otávio rapidamente. Apenas na fundação. Eu sei que entre nós está terminado. Mas isso não significa que não podemos fazer algo bom juntos. Laís colocou os documentos sobre a mesa. Preciso de tempo para pensar, disse ela. Claro, mas Laís... Ele parou. Quero que você saiba que esta não é mais uma tentativa de comprar seu perdão. É uma tentativa de fazer algo significativo com o dinheiro que ganhei, construindo coisas que, no final das contas, não importavam. Uma semana depois, Laís foi à casa dele com a resposta. Isadora brincava no jardim com a nova cuidadora, uma mulher mais velha e gentil que não tentava substituir Laís, mas simplesmente cuidava quando ela não estava presente. Eu aceito, disse Laís, parada na porta de seu escritório, mas com condições. Estou ouvindo. Eu dirijo o departamento científico independentemente de suas sugestões. Contrato minha equipe, desenvolvo meus métodos. Você financia, eu executo. Combinado. A fundação deve ser aberta a todas as crianças, independentemente da situação financeira das famílias. Claro? E se houver qualquer conflito pessoal entre nós, isso não pode afetar o funcionamento da fundação. Otávio assentiu. Laís, posso dizer uma coisa? Ela o olhou expectante. Estou muito orgulhoso do que você se tornou, disse ele baixinho. E me arrependo de não ter conseguido te mostrar antes o quanto eu te respeito. Laís permaneceu em silêncio por um momento. Talvez um dia possamos aprender a ser amigos, disse ela finalmente. Mas agora vamos apenas trabalhar juntos. Ao sair, ela parou na porta. Otávio? Sim, este será um bom lugar para crianças como Isadora, como Sofia. Obrigada por me permitir criá-lo. Obrigada por querer criá-lo, respondeu ele. Quando ela ficou sozinha com Isadora no jardim, a menina correu até ela com uma flor de dente de leão. Laís, você vai ficar de novo comigo e com o papai todos os dias? Perguntou ela, entregando-lhe a flor amarela. Laís se ajoelhou ao lado da menina.
Vou ficar com você muitas vezes, disse ela. Talvez não todos os dias, mas vou. E vou ajudar outras crianças que também têm medo às vezes. Como você me ajudava? Como eu te ajudava? Isadora a abraçou com força. Que bom, disse ela. Todas as crianças deveriam ter alguém como você. Naquela noite, Laís voltou para seu apartamento com a sensação de que, pela primeira vez em meses, tinha um propósito maior do que suas feridas pessoais. E talvez, pensou ela, este fosse o começo de algo novo. Não amor, não romance, mas uma parceria em algo importante. Ela ainda não sabia que o coração tem seus próprios planos, que são mais fortes do que as melhores intenções. 8 meses depois, em um dia quente de outubro, a Fundação A Fortaleza abria oficialmente suas portas. O edifício, um antigo casarão do início do século XX, no Morumbi, havia sido lindamente restaurado e transformado em um moderno centro terapêutico. As salas foram projetadas de acordo com as diretrizes de Laís, cheias de luz, com cantos macios, paredes em cores calmantes e pequenos recantos onde as crianças podiam se esconder quando o mundo se tornava muito opressor. Laís estava na sala de terapia principal, verificando pela última vez os preparativos antes da inauguração oficial. Ao longo desses meses de colaboração com Otávio, o relacionamento deles passou por uma sutil evolução. Eles permaneceram profissionais, mas gradualmente começaram a confiar um no outro. Às vezes, quando trabalhavam até tarde em documentos ou planos, uma faísca da antiga proximidade acendia entre eles, mas ambos a apagavam rapidamente. Havia muitas questões não resolvidas, muita dor. "Tudo pronto!" ouviu a voz de Otávio atrás dela. Ela se virou. Ele usava um terno escuro, mas não aquele visual rígido e corporativo de um ano atrás. Parecia relaxado, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar. "Acho que sim", respondeu ela. "E as crianças do primeiro grupo chegarão amanhã de manhã. Isadora está animada para ser uma das primeiras." Otávio sorriu. "Embora ela não precise mais de terapia, ela quer ajudar outras crianças a construir fortalezas." Laís riu baixinho. Isadora realmente havia mudado ao longo daquele ano. De uma criança tímida e assustada, ela se tornou uma menina confiante que queria ajudar os outros. Ainda tinha pesadelos às vezes, mas já conhecia maneiras de lidar com eles. "Laís", disse Otávio, dando um passo em sua direção, "queria te agradecer por tudo, por ter dado uma chance a este projeto, por..." Ele hesitou. "Por ter me ensinado quem eu posso ser." Ela o olhou atentamente. Em seus olhos havia sinceridade, mas também algo mais. Incerteza, como se ele quisesse dizer algo importante, mas não soubesse como. "Otávio, eu sei", interrompeu ele rapidamente. "Eu sei que entre nós não pode haver nada além de parceria no trabalho. Eu sei que te magoei demais, mas eu precisava te dizer que..." Nesse momento, Isadora entrou correndo na sala, carregando algo nas mãos. "Laís! Papai!" gritou ela animada. "Encontrei algo no meu quarto de brinquedos antigo." Correu até Laís e entregou-lhe uma pequena caixa de plástico, a mesma em que ela costumava guardar seus tesouros. "Você lembra?" perguntou Isadora. "Minha caixa mágica de memórias?" Laís pegou a caixa nas mãos, sentindo uma estranha nostalgia. "Lembro", disse ela baixinho. "Abra", pediu Isadora. Laís abriu a caixa. Dentro, além das pedrinhas e da flor seca que ela conhecia, havia um novo objeto, uma argolinha de plástico, como de brinquedo. É um anel", explicou Isadora seriamente. "Encontrei na loja de brinquedos. É para você." Laís olhou para a menina com surpresa. "Para mim?" "Sim, porque você é como a rainha das histórias que você me contava, e as rainhas precisam ter anéis." Laís sentiu as lágrimas vindo aos olhos. Pegou o anel de plástico e o colocou no dedo. "É lindo", disse ela, e sua voz tremeu ligeiramente. "Obrigada, meu amor."
Isadora sorriu amplamente e então olhou para o pai. Papai, você não tem um anel para a Laís? Otávio empalideceu ligeiramente. Isadora, não é assim. Mas nas histórias, o rei sempre dá um anel para a rainha, continuou a menina com lógica infantil. E então eles ficam juntos e são felizes. Laís e Otávio se entreolharam. No ar pairava uma tensão cheia de palavras não ditas. A vida não é um conto de fadas, meu amor, disse Laís suavemente. Mas talvez pudesse ser? E perguntou Isadora. E então acrescentou algo que fez os corações dos dois adultos pararem por um momento. Laís, você não ama o meu papai? O silêncio que se seguiu foi tão alto que se podia ouvir o tic-tac do relógio no corredor. Laís se ajoelhou ao lado de Isadora, pegando suas pequenas mãos nas suas. Isadora, disse ela baixinho, às vezes os adultos se amam, mas não podem ficar juntos. É complicado. Mas por que vocês não podem? Perguntou a menina. O papai agora é bom. Não viaja sem avisar e você fica feliz quando está conosco. Eu vejo isso. Otávio não aguentou mais. Isadora, vá para o carro, disse ele. Precisamos conversar com a Laís. A menina olhou para os dois e então assentiu e saiu, deixando-os sozinhos na sala cheia de luz e novas possibilidades. Laís, começou Otávio, e sua voz estava cheia de emoção. Ela tem razão. Eu te amo. Amei desde o momento em que te vi dormindo com ela naquela primeira fortaleza. E sei que cometi erros. Otávio, não. Me deixe terminar, pediu ele. Sei que não mereço uma segunda chance. Sei que houve uma desigualdade entre nós, que eu criei. Mas nestes 8 meses, vendo como você constrói este lugar, como você ajuda essas crianças, como você é independente e forte, eu me apaixonei por você ainda mais. Laís ficou imóvel, ouvindo suas palavras. E agora, continuou Otávio, temos isso. Ele apontou para a sala ao redor deles. Temos um trabalho em comum que é realmente nosso, igualitário, e talvez pudéssemos ter uma vida em comum também. Laís fechou os olhos. Nestes 8 meses eu tentei parar de te amar, disse ela baixinho. Achei que tinha conseguido. Mas quando te vejo com Isadora, quando vejo como você mudou por ela, ela abriu os olhos e olhou para ele. Ainda te amo. E isso me apavora. Por quê? Porque não sei se conseguiremos ser juntos como pessoas iguais. Se você não vai tentar me salvar de novo, Otávio sorriu tristemente. Eu não posso te prometer isso, disse ele sinceramente, mas posso prometer que vou aprender, que vou ouvir quando você me disser que estou exagerando, que você também vai me salvar quando eu precisar. Laís o olhou por um longo tempo e então olhou para o anel de plástico em seu dedo. Isadora me disse uma vez que eu fazia parte da família dela, disse ela finalmente. Talvez seja a hora de essa família se tornar real. Otávio se aproximou dela, pegou sua mão com o anel de plástico e a beijou delicadamente. Isso significa sim? Perguntou ele. Isso significa que quero tentar, respondeu ela. Lentamente, com cautela, mas tentar. Do corredor veio a voz animada de Isadora. Isso significa que seremos uma família de verdade. Laís e Otávio riram, vendo a menina espiando por trás da porta. Sim, meu amor, disse Laís. Isso significa que seremos uma família de verdade. Isadora correu até eles e os abraçou. Essa é a melhor fortaleza de todas, disse ela. Uma fortaleza de amor verdadeiro. Parados na sala que amanhã receberia as primeiras crianças necessitadas de ajuda, cercados pela luz quente de uma tarde de outubro, Otávio, Laís e Isadora sabiam que haviam construído algo mais do que uma fundação. Eles construíram um lar, onde os pesadelos realmente não podiam entrar. Espero sinceramente que a história de hoje tenha te agradado. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e escreva nos comentários o que você achou. Até o próximo vídeo.